sobre o direito à honra. Também é o direito da personalidade. E esse direito à honra se subdivide em honra objetiva e honra subjetiva. Qual que é esse aspecto objetivo ou honra objetiva? Desculpa. Qual é o sentido, qual que é o significado de honra objetiva ou aspecto objetivo da honra? É a honra, ou é a forma como a pessoa é vista em sociedade. Uma pessoa é vista em sociedade, como seus atos são interpretados e como a sociedade enxerga aquela pessoa. E a violação desta honra objetiva é, sim, punível, é, sim, passível de criminalização. Inclusive, temos previsões do Código Penal dos crimes contra a honra, entre os artigos 138 e 139. É a calúnia e a difamação. Calúnia, o que significa caluniar alguém? Caluniar alguém é imputar um falso crime à pessoa. É alegar que aquela pessoa cometeu um crime. Então, você está ofendendo a maneira como a sociedade enxerga aquela pessoa, porque você está lhe imputando um crime. E, normalmente, as pessoas, você sabe que ela não cometeu aquele crime. Além da calúnia, outra forma de ofender a honra objetiva é a difamação. Difamar alguém significa imputar um fato ofensivo à sua reputação. Um ato ofensivo à sua reputação, à sua boa fama. É alegar que ela é caloteira. Caloteiro comete crime? Não, mas é mal visto em sociedade, e ainda mais assim, no interior, nas menores cidades do país, cidades médias, nem tanto, mas principalmente cidades menores, a gente tinha contas no comércio, e você difama alguém alegando que aquela pessoa está devendo a conta dela. Os outros estabelecimentos não vão aceitar abrir a conta, uma nova conta, ou registrar as compras a prazo daquela pessoa. Isso era muito comum em cidades do interior, né? O fiado que você paga no final do mês. Ela faz uma cadernetinha, o dono do estabelecimento faz uma cadernetinha com o seu nome, abre uma conta para você, no final do mês você vai lá e acerta. O problema é quando você tem filho, no caso do meu pai. Ele abriu uma conta na lanchonete, todo dia eu passava lá, minha irmã e meu irmão, minha conta vinha pesada no final do mês. Se temos aspecto objetivo, é porque, por outro lado, temos também aspecto subjetivo ou honra subjetiva, que é a honra ou o sentimento, a maneira como a própria pessoa se enxerga. Corresponde, portanto, ao sentimento pessoal, a consciência que aquela pessoa tem da própria dignidade. Como se enxerga? Existe necessidade de ofensa à honra subjetiva? Existe. É o caso das injúrias, principalmente das injúrias raciais. E a injúria está prevista no artigo 140 do Código Penal Brasileiro. É um crime. O que prevê o artigo 140? Prevê que é crime injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Você faz críticas a algum aspecto daquela pessoa. Você ofende com características intrínsecas dela, com etnia, com opção religiosa, com opção profissional, com algum fato da vida. Se ela foi traída, por exemplo, você começa a chamar aquela pessoa de corno, injuriar. Continuando, superado essa ideia de direito à honra, algo muito vinculado ao direito à honra, porque a discussão não é tão aprofundada sozinho, o direito à honra ele tem um grande vínculo com o direito à imagem. A gente entra agora, se a gente tratou do corpo e teve muita discussão dentro do direito ao corpo, a gente tem também muita discussão dentro do direito à imagem, porque normalmente, quando você utiliza indevidamente a imagem de uma pessoa, você ofende a honra. Então, a honra está também muito vinculada ao direito à imagem, que é esse 5.2.4, que a gente começa agora. O que é o direito à imagem? O Nelson Rosenwald, procurador aqui em Minas Gerais, define direito à imagem, que o direito à imagem corresponde à exteriorização da personalidade, a um só tempo, a reprodução fisionômica do titular e as sensações,
bem assim como as características comportamentais que o tornam particular, destacado na sociedade. Então, esse é um conceito de imagem. Todos nós temos formados já no nosso intelecto o que seria imagem. Eu peço até desculpa por esse slide aí, que ficou muito cheio de informação, né? Mas é porque eu queria trazer um direito comparado. Quando você fala em direito comparado, são as previsões de normas jurídicas de outros países sobre o tema. E a previsão do artigo 79 do Código Civil Português é muito boa sobre o direito à imagem e é muito elucidativa. Porque aqui no Código Civil, a gente tem o artigo 20, o artigo 21 e aqueles iniciais, o 11 e o 12, o 11, né, tratando do direito à imagem. E no artigo 79 do Código Civil Português, temos um pouco mais de especificações de como se dá essa proteção, e é muito aplicada essa previsão do direito português ao direito brasileiro também, porque o nosso direito brasileiro é diretamente influenciado pelo direito português. A gente deriva, nosso código, as nossas previsões de direito civil iniciais são previsões do Império Português. Então, nós somos uma sociedade diferente, mas a gente evoluiu condicionado também pelo direito português, por isso que o direito português ainda é importante no direito brasileiro, porque existem paralelos muito claros entre as duas sociedades e, portanto, entre os dois códigos. O que o Código Civil brasileiro fala sobre o direito à imagem? Artigo 20. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, que a gente acabou de ver, que pode ser objetiva e subjetiva, a boa fama, que é a honra objetiva, é como a sociedade vê aquela pessoa, ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Então, você pode impedir que alguém utilize a sua imagem se essa utilização lhe atingir a honra, boa fama, respeitabilidade, ou se destinar a fins comerciais. Mas o direito civil português, como eu falei para vocês, trabalha melhor este tema. No inciso 1, o artigo 79 do Código Civil Português fala o seguinte: o retrato de uma pessoa não pode ser exposto, reproduzido ou lançado no comércio sem o consentimento dela. Então, para utilizar o seu retrato, você tem que consentir. Depois da morte retratada, a autorização compete às pessoas designadas no número 2 do artigo 71, segundo a ordem nele indicada. E são pessoas da família. Então, número 2 do artigo 79. Não é necessário o consentimento da pessoa retratada, quando assim o justifiquem a sua notoriedade, o cargo que desempenhe, exigências de polícia ou de justiça, finalidades científicas, didáticas ou culturais, ou quando a reprodução da imagem vier enquadrada na de lugares públicos ou na de fatos de interesse público que hajam decorrido publicamente. Então, aqui, eles chamam de número, né? O número 2 do artigo 79 do Código Civil Português é muito didático. Ele mostra que não é necessário o consentimento da pessoa quando se tratar de uma pessoa notória, quando o cargo que ela desempenha for um cargo público, se for por razões policiais ou por razões de investigação judicial, investigação policial ou processo judicial, melhor dizendo, se tiver finalidade científica ou de ensino ou cultural, ou quando a imagem vier acompanhada ou só estiver sendo reproduzido porque se trata de um local público. Já imaginaram se não pudesse tirar fotos em estádio de futebol, porque vai tirar foto da torcida e você estava lá na torcida, você vai proibir o jornal de publicar aquela imagem ou de reproduzir aquela imagem para a televisão, nas transmissões de jogos? Cada pessoa que fosse ao estádio teria que fazer um contrato com a Rede Globo ou com a Sport TV, né, que transmite o pay-per-view lá, que transmite os jogos de futebol. Mas não é assim que acontece. Por que não é assim? O Código Civil brasileiro ele foi muito sucinto ao tratar da imagem. E o Código Português, por outro lado, ele pode ser utilizado para a gente como um exemplo.
ele explica que, por razões culturais, esportivas, ou estando em um local público, você pode usar a imagem da pessoa. Também você pode usar a imagem da pessoa, não sendo necessária autorização, se essa pessoa for extremamente notória, for famosa, se essa pessoa ocupar um cargo público, etc. É óbvio que há limitações, você não pode utilizar a imagem dessa pessoa com fins vexatórios, né? Não pode buscar ofender especificamente, mesmo se tratando de alguém público, de uma pessoa pública ou de uma pessoa famosa. Você não pode distorcer fatos e distorcer imagens, ofendendo, inclusive, a honra subjetiva dela. 3. O retrato não pode, porém, ser reproduzido, exposto ou lançado no comércio se do fato resultar prejuízo para a honra, reputação ou simples decoro da pessoa retratada. Então você tem que tomar cuidado ao reproduzir a imagem dessa pessoa. E, principalmente, existe uma limitação de utilização com fins comerciais, ainda mais se você não for uma pessoa famosa. Tem-se sempre que ter uma preocupação da utilização da imagem da pessoa com fins comerciais, porque você está lucrando a partir de um atributo de uma outra pessoa. E a gente vai ver isso melhor agora. A partir de agora, a gente vai tratar de imagem. Voltando à imagem, retrato e imagem atributo, nós temos dois políticos famosos, né? O Aécio Neves e o Lula. E aí que eu utilizo para comparar imagem retrato e imagem atributo. Imagem retrato é o aspecto físico da pessoa. São essas duas fotos de baixo. O Aécio pensativo, o Lula dando um joinha ali. E imagem atributo, por outro lado, é a projeção social de uma pessoa. E você não deve utilizá-la de maneira a denegrir. Então, o Aécio, muitas vezes, ele é acusado de utilização de entorpecentes. E muitas pessoas, e de não ser uma pessoa tão séria, de não poder ser levado a sério. E ali é uma imagem dele no Congresso Nacional, fazendo uma pose um tanto quanto jovial, né, e não convencional para um senador. E o Lula, ele, por sua vez, ele muitas vezes foi criticado pelo consumo de bebida alcoólica, e algumas pessoas utilizam ali aquela imagem para criticar esse seu hábito, esse seu costume. Então, a imagem retrata o aspecto físico da pessoa, são essas duas imagens de baixo. Imagem atributo é a projeção social, e você pode fazer essa projeção positiva ou negativa. Isso quer dizer que eu considero que eu tenho a opinião das pessoas que retiraram essas fotos. É só para vocês perceberem que essas fotos estão online. Então, alguém tirou essas fotos propositadamente porque elas remetem a um atributo, a um comportamento típico daquela pessoa. E você pode enxergar isso de maneira vexatória e, inclusive, denunciar essa utilização da sua imagem. Os políticos poderiam fazê-lo. Então, a imagem retrato é a imagem fisionômica, mostra voz, inclui voz, gestos, atitudes, e ao divulgar essa imagem fisionômica de qualquer indivíduo que seja, sem autorização, pode ocorrer a responsabilização civil e pode ocorrer, portanto, indenização. Imagem atributo é característica pela qual o indivíduo é reconhecido ou como a coletividade enxerga aquela pessoa, no sentido de como ela está, como ela é percebida, pelo menos por uma parte do seio social. Então está vinculado muito à reputação, essa imagem atributo. E a imagem retrato é mais o aspecto físico mesmo, sem nenhuma conotação. Dúvida que surge ao trabalharmos em direito à imagem é se as pessoas jurídicas têm direito à imagem. Sim, as pessoas jurídicas têm direito à imagem. E normalmente você protege a imagem atributo de uma pessoa. Como imagem atributo, você não pode utilizar sinais e marcas que estão vinculadas a certa pessoa jurídica de forma denegatória, vexatória, de maneira
a buscar a desvalorização do seu produto, do seu serviço. É como utilizar o palhaço do McDonald's em uma posição constrangedora, ou como um palhaço assassino. Isso é uma ofensa à imagem, atributo da marca ou da empresa, que é o McDonald's. Então, quando você ofende uma pessoa jurídica, você ofende essa imagem, atributo. A doutrina faz uma comparação aqui entre honra objetiva e imagem atributo. Seria a mesma coisa? Não. E o Tartucci chega à conclusão de que a honra objetiva está ligada a aspectos pessoais de certa pessoa. A vida pessoal, vida privada, como a sociedade o enxerga em suas relações pessoais, como uma pessoa que integra a sociedade. E a imagem atributo, normalmente, é vinculada, por sua vez, a aspectos profissionais, a como aquele indivíduo ele atua como um profissional. Uma distinção meramente, é uma mera curiosidade, uma distinção meramente acadêmica, não tem grandes repercussões para vocês. Agora sim temos uma grande repercussão, que é o artigo 5º, de novo, da Constituição. Então vejo que a Constituição está muito presente em nossa sala de aula. Como se dá a proteção jurídica da imagem? Começa com a proteção constitucional, dos incisos 5 e 10 da Constituição Federal de 88, e depois passando pelo artigo 20 do Código Civil, que a gente já leu. O que o artigo 5º, nos seus incisos 5 e 10 da Constituição, como que esses incisos protegem o direito à imagem? De acordo com o inciso 5, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, temos dano material, dano moral e dano à imagem de alguém. Então, normalmente, esse dano à imagem leva a pegar. Você escolhe um retrato, uma imagem atributo da pessoa, uma imagem física da pessoa, desculpa, e depois você modifica essa imagem. Então, você transforma essa imagem retrato em uma imagem atributo, como aconteceu aqui. Ó. Você pegou imagens que deveriam ser imagens retrato, para fazer uma reportagem, por exemplo, e transforma a imagem atributo. É mais óbvio que, como políticos, vai ter o conflito entre a liberdade de informação, a liberdade de expressão dos indivíduos e o direito à imagem do político. Porque quando você passa a ler vem com maus olhos como um cerceamento da democracia, um cerceamento da coisa pública, um cerceamento dos fundamentos da república, que é a liberdade de expressão. E a gente vai discutir isso também. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, a Constituição Federal prevê que, uma vez que haja uma ofensa à sua imagem e à sua honra, que normalmente caminham de mãos dadas, você pode buscar a proteção do Poder Judiciário, você pode buscar a proteção dos seus direitos através de indenização, ok? E beleza, se você tem direito à indenização, óbvio que você também tem direito a proibir a utilização da sua imagem. Você pode proibir em 3 hipóteses. Qual que é a primeira delas? É a divulgação da sua imagem que atinja integridade moral. Se a divulgação daquela imagem, de alguma forma, lhe ofende tanto a sua honra subjetiva, ou seja, como você se enxerga, quanto a honra objetiva, ou sendo essa honra objetiva como a sociedade te enxerga, você pode buscar um provimento judicial, você pode buscar uma decisão judicial para que não se utilize da sua imagem, porque você está sendo ofendido, você está sendo lesado, moralmente lesado. A exceção legal. Qual a exceção legal? A parte inicial, artigo 20, fala que pode-se utilizar a imagem em razão de interesse
público, em razão do interesse público mesmo, quando era uma ofensa moral, pode ser utilizada da pessoa. Está lá no artigo 20, no novo artigo 20, na parte inicial dele, que ele fala: salvo se autorizadas, então, a gente está tratando de imagem autorizada, salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a utilização de a transmissão da palavra, a utilização da imagem de uma pessoa, poderá ser a utilização da imagem de uma pessoa, desde que não tenha sido autorizada e desde que seja autorizada a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública. Não, desculpa. Exceção. Se foi autorizada pela pessoa, é óbvio que depois, sem nenhuma modificação da realidade, ela não pode vir a pedir a proibição, ou ainda, se for necessária a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, pode-se manter a divulgação da imagem da pessoa, mesmo havendo ofensa à integridade moral. Exemplo, cartazes de procura-se. Procura-se tal pessoa. O FBI, a Interpol, a Polícia Civil, a Polícia Federal tem esse cadastro de pessoas que são procuradas pela justiça e divulga quais são as pessoas procuradas pela justiça. De alguma forma, isso ofende a integridade moral? É claro que ofende a integridade moral. Só que há interesse público. Então, se há interesse público, você pode utilizar, mesmo se essa pessoa buscar a proibição. Só que ela não vai buscar a proibição, porque se ela ajuizar uma ação, ela vai indicar onde que ela está residindo. Ela era procurada pela polícia, a polícia vai encontrar e vai prendê-la, né? Ela não vai ajuizar uma ação buscando a proibição. Exceção, então isso é uma exceção legal, isso está previsto no artigo 20. A gente tem exceção jurisprudencial também, com base, inclusive, no Código Civil Português. Atos praticados por pessoas públicas em locais públicos, atos praticados por pessoas públicas em locais públicos foram divulgados na imprensa. E aí, essa pessoa pública, agora, ela quer proibição e ela quer um dano moral, porque ela compreende que houve uma ofensa à sua integridade. Não há consenso na jurisprudência se essa pessoa vai conseguir a processo dos morais. Um caso notório é o caso da ex-apresentadora e ex-esposa do Ronaldo Fenômeno, a Daniela Sicarelli, que é modelo ainda, né, eu acho. Em certo momento da sua vida, Daniela Sicarelli estava solteira, ela era muito famosa ainda, muito famosa na Espanha, inclusive, porque tinha sido casada com o Ronaldo Fenômeno, que jogava na Espanha. E ela foi para uma praia espanhola com o novo namorado e praticou atos libidinosos lá no mar, mas no local público, e ela é uma pessoa famosa, uma pessoa pública. Ela foi fotografada, foi filmada, alguns jornais veicularam, e posteriormente a Daniela Sicarelli buscou a indenização e queria proibição de divulgação destas imagens. Então houve o que nós chamamos de viralização de um vídeo íntimo daquele casal numa praia da Espanha. E essa discussão chegou à justiça. O que o Poder Judiciário decidiu em um primeiro momento? Tá? O juiz de primeiro grau, o juiz da primeira instância, o que ele decidiu? Em 2007, o que ele decidiu? Decidiu o seguinte: em 2007, ao sentenciar a ação de Sicarelli e Malzoni, que era o namorado dela, contra o Google e o YouTube, o juiz Gustavo Teodoro, da 23ª Vara Civil de São Paulo, sustentou que, de um lado, está o argumento segundo o qual o direito à própria imagem é personalíssimo e absoluto, oponível a todos em qualquer situação, o que impõe sempre a obtenção de consentimento expresso para a divulgação. De outro, a conclusão de que, em certas circunstâncias, não há dever de abstenção na divulgação de imagem, quando esta é exibida pela própria pessoa em local público. Então, o juiz já indicou qual que seria a opinião dele. A Daniela Sicarelli, ao se expor daquela forma, ela mesma não respeitou o seu direito à imagem. E, sabendo que era um local público e que ela era famosa, ciente disso, a Daniela Sicarelli deveria ter agido com maior cuidado. Então, o juiz continua. As imagens
mostram o casal indo para a água, o que evidentemente não lhes trouxe privacidade alguma que mereça proteção jurídica. A situação continua a ser de exposição pública da própria imagem. A simples consumação do que se iniciou na areia, e não a busca de um lugar reservado, longe das poucas pessoas que ali se encontravam, como equivocadamente dito na réplica do autor. Então esse juiz concluiu que a conduta do casal viola o princípio da boa-fé objetiva, porque eles agiram de maneira contraditória, já que, cientes de que havia outras pessoas na praia, ciente de que ela era famosa, ciente de que quem estava na praia poderia ver tudo, eles, ambos, né, consentiram em praticar aqueles atos. Então eles não se preocuparam em proteger a privacidade, a honra e a imagem. E agora eles não podem vir à justiça ajuizar uma ação contra o YouTube e contra o Google para buscar indenização. Isso é agir de má fé. Eles querem ganhar dinheiro com a situação. Inclusive, eles poderiam ter criado essa situação propositadamente só para depois ajuizarem ações contra aqueles que divulgaram as imagens, agindo de má fé. E aí o juiz entende, por fim, ele arremata dizendo que não lhes é permitido agir de dada maneira em público e depois afirmar que isso não poderia ser veiculado publicamente. Ora, se ele agiu assim publicamente, se eles agiram assim publicamente, eles não podem depois criticar quem publica as imagens. Esse foi o entendimento de primeiro grau do juiz que analisa o caso logo que lhe é apresentado na vara civil. Depois, o casal, insatisfeito com essa decisão, eles propuseram recursos, eles apresentaram recursos de apelação. E qual é a decisão do TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça? Então, o processo sai da primeira instância, daquele único juiz de uma vara civil, ele sobe, que nós chamamos de sobe, né, que ele vai para o tribunal, e lá no tribunal, os desembargadores analisam o recurso. Qual foi a decisão em sede recursal? Qual foi a decisão do recurso da Daniela Sicarelli e do seu namorado? Foi analisado pela 4ª Câmara, dividido em várias câmaras, com 3 desembargadores em cada uma dessas câmaras. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele discordou do primeiro juiz, do juiz da primeira instância, e proibiu a divulgação do vídeo. E qual foi a fundamentação? Foi o seguinte voto do desembargador Enio Zuliani. É inadmissível que o YouTube nada faça com isso um clima de insegurança social pela falsa impressão de que tudo é possível ou permitido na internet, quando, na verdade, deveis pregar uma ideologia oposta. O seu dever é o de limpar o site do material que ofende direitos da personalidade ou pagar a multa por não fazê-lo. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo discordou do juiz da primeira instância, alegou que, por mais que se trate de uma pessoa pública, ofende a privacidade dela, ela praticou aqueles atos naquele momento e quem estava presente viu. Quem não viu, não vê mais. Beleza, ela assumiu que as pessoas presentes naquele momento, naquele local público, veriam o ato. Uma coisa é assumir isto, que é momentâneo, que acaba, que é findo. Outra é consentir que o seu vídeo fique exposto por um tempo indefinido, indeterminadamente, no YouTube para qualquer um consultar e ver os seus atos. Não foi com isso que a Daniela Sicarelli e o seu namorado consentiram. Eles consentiram, eles aceitaram que as pessoas ali presentes iriam ver o ato. E ok, com isso eles conseguem conviver, mas não conseguem conviver com o vídeo exposto praticamente para sempre ali no YouTube. Então, o TJ de São Paulo mudou a decisão do juiz de primeiro grau e determinou que o YouTube retirasse do ar aqueles vídeos. Hoje nós temos uma lei própria sobre a internet, que é a Lei 12.965, é o Marco Civil da Internet, e traz princípios mais claros sobre a utilização da imagem das pessoas na internet. O que o artigo 7º fala para a gente? O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e aos usuários são assegurados os seguintes direitos. 1. Inviolabilidade da intimidade da vida privada, sua proteção e indenização moral, violação. Então, tem a pessoa, quando ela está, mesmo sendo uma pessoa
pública, no caso da Daniela Scarelli, uma pessoa famosa, era, né? Nem sei se é mais, mas na época ela era bem famosa. Então, eu tenho que respeitar a pessoa pública se ela estiver praticando atos da vida privada. Tem que respeitar. Então, podem ser limitadas a utilização da imagem, da utilização da imagem da pessoa, que é a divulgação para fins comerciais sem autorização. Nós temos aqui duas pessoas que são públicas. Esse aqui é uma propaganda utilizada, já que eu trouxe o direito português para a gente analisar, lá em Portugal, pelo Licor Beirão. O Licor Beirão é muito bem conceituado em Portugal. E o Licor Beirão ele é conhecido por ter propagandas engraçadas. Nessa época aqui, foi 2011, 2012, na época de Natal de 2011. E a França e a Alemanha, como principais países da União Europeia, principais economias continentais da União Europeia, na época o Reino Unido também fazia parte da União Europeia, mas como Portugal é um país continental, fala-se muito de França e de Alemanha. O Licor Beirão fez uma brincadeira. Os países centrais da União Europeia e a própria União Europeia pediam um esforço cada vez maior das economias de Portugal, Itália, Espanha, Grécia, salvo engano, Grécia, para saírem da crise em que eles se encontravam. E aí o Licor Beirão pegou a imagem do Sarkozy e da Angela Merkel e utilizou para fins comerciais, falando o seguinte: querida Ângela, Portugal está a dar o seu melhor, boas festas, porque estava dando o Licor Beirão, e também fez a mesma coisa para o Nicolas Sarkozy. Querido Nicolas, Portugal está a dar o seu melhor, boas festas. Como se Portugal estivesse fazendo o máximo possível para sair da crise, fazendo uma brincadeira, aqui dando o seu melhor. Mas no caso específico, dando o seu melhor é dar o Licor Beirão. É uma propaganda. Tem fins comerciais? Tem. Tem utilização de imagem de pessoas públicas? Tem. Essas pessoas públicas poderiam solicitar uma indenização? Poderiam. Acho que não fizeram, porque até enxergaram de maneira como se fosse de maneira carinhosa. Não está vexatória a utilização da imagem deles. O Nicolas Sarkozy está até mais bonitão do que ele realmente é. A Angela Merkel também está parecendo mais nova, mais magra na imagem. Então eles não ficaram ofendidos e não processaram o Licor Beirão. Eles poderiam ter processado, poderiam ter pedido que essa propaganda, essa publicidade fosse retirada do ar, que ela fosse proibida. Por quê? O Licor Beirão utilizou a imagem do Nicolas Sarkozy e da Angela Merkel sem autorização. E isso é proibido. Como tudo no direito civil, pessoal, é óbvio que tem exceção. Essa exceção é decorrente de uma ação de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Brasileira de Editores de Livros. Aconteceu o seguinte: em certo ano, faz pouco tempo, deve ter uns 10 anos, foi publicada uma biografia não autorizada do Roberto. Oi. Tá muito ruim eu não estou ouvindo direito, não, tá picando. Você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Peraí, deixa eu gente, alguém também tá tendo dificuldade igual a eu? Alguém fala aí, porque para mim tá muito ruim. Não, tá ruim. Eu tô até com dó. Deve ser a sua conexão. Tá ruim também. Peraí, deixa eu tentar trocar aqui. Porque eu estou escutando perfeitamente. Algumas pessoas estão me escutando bem e outras não, né? Eu não, eu estou escutando picado. Estava assim também? Na primeira aula estava assim também ou não? Tá piorando, professor. Eu estou fazendo um esforço para te ouvir. Muito grande, porque pica. Aí eu vou lendo aqui o slide. Deixa eu tentar. Tá muito ruim. Principalmente que a gente vai fazer prova segunda-feira. Dá atenção.
Oi? Estão me ouvindo agora? Parece que vai melhorar, vamos ver. Tá, vamos tentar. Tá. Me manter informado aí. Tá, Tá um pouco melhor? começando a melhorar, vamos ver. Tá, deve ser minha conexão aqui. A internet vai e volta, tem duas redes, aí eu estou mudando de uma rede para outra. Vamos voltar, a gente está falando do direito à imagem, da utilização para fins comerciais. Não pode utilizar a imagem de uma pessoa para fins comerciais sem autorização. E aí, em 2010, mais ou menos, teve a publicação da biografia não autorizada do cantor Roberto Carlos. E o Roberto Carlos ajuizou uma ação pedindo indenização e querendo a proibição da publicação. Por sua vez, uma associação de editores e das editoras de livros ajuizou uma ação alegando que essa atitude era inconstitucional e que a previsão do artigo 20 era inconstitucional se ela permitisse essa limitação. E houve uma decisão do STF realmente permitindo a publicação de biografias, permitiu-se a publicação de biografias, independentemente da autorização do biografado ou de seus familiares. Porque existe um interesse público e porque proibir a divulgação dessas biografias seria uma forma de censura, de limitação da liberdade de expressão na sociedade brasileira. Então, estão em conflitos o direito particular à privacidade, à imagem, e, por outro lado, o direito ou interesse público, o interesse social na informação e na liberdade de expressão. E o STF permitiu que fossem publicadas essas biografias. É óbvio que, no caso concreto, o STF indicou que se tratava de uma pessoa famosa, de uma pessoa pública. Quando essa pessoa busca se tornar famosa, busca se tornar uma pessoa pública, quando ela quer ser uma artista reconhecida, ela sabe que ela vai perder um pouco da sua privacidade. Ela quer ser famosa. Então, ela tem também que ter consciência das consequências ruins da fama, que é perder um pouco da privacidade. Ela não pode querer só os bônus, ela tem que aceitar o ônus. Oi, Juliana. Trigo, Sim. essa exceção jurisprudencial eu não entendi. Exceção jurisprudencial é o seguinte, aqui está prevendo que a divulgação para fins comerciais sem autorização pode ser proibida. Não pode? Pode ser o quê? Proibida. Sim. Então, a divulgação para fins comerciais sem autorização é proibida. Tá. Só que, por outro lado, a jurisprudência do STF, ou seja, decisão do STF, permitiu uma exceção. Não vão ser proibidas as biografias, mesmo sem autorização da pessoa. No caso, seria a biografia, né? Isso. Tá bom, então, entendi. Pode ter publicação de biografia com fins comerciais sem autorização, porque é uma exceção jurisprudencial. Ok, entendi. Muito obrigada. Nada. Mas, como eu falei, tem que analisar quem é o biografado. O biografado é uma pessoa que é pública, é uma pessoa famosa, é uma pessoa que buscou a fama conscientemente? Sim. Então, depois ela não pode vir a reclamar de perder um pouco da sua privacidade. Do mesmo modo, não, tratando também das biografias, mas por outro lado, nessas biografias, se essas biografias tiverem passagens que ofendam a honra da pessoa e com as quais a pessoa não concorde, ela pode buscar indenização pelo conteúdo da biografia. Ela não vai conseguir proibir, mas ela pode buscar indenização pelo conteúdo. E se ela consegue evidenciar que o conteúdo, a maior parte do conteúdo daquela biografia, falseou a realidade, ou
é extremamente fantasioso e não se tratam de fatos, mas de mera opinião, ela pode vir a alcançar uma indenização muito grande. Muito grande, tá? Terceira possibilidade de proibição, caso haja divulgação da imagem para fins comerciais, com autorização da pessoa, mas com desvio de finalidade. Pode falar, Rosimeire. Olha só, professor, no contexto, a gente hoje, por exemplo, uma pessoa pode ir lá no meu Facebook, olhar nos meus históricos, pegar fotos, e ela pode fazer divulgações, assim, alheias, porque está todo mundo exposto, é Instagram, é Face, é YouTube, todo mundo, e agora com esse confinamento, todo mundo quer se expor, quer falar alguma coisa. E se depois a pessoa maldosa pegar essas informações, pegar muita coisa, às vezes até um erro de português, um erro qualquer que a gente faz, uma brincadeira, ou cantar e jogar tentar nos ridicularizar, por exemplo. Você pode buscar uma indenização. Primeiro, você pede a proibição daquele conteúdo para a rede social em questão, explica que aquela é uma imagem sua, que você não autorizou, e aí a rede social retira aquele conteúdo, e mesmo depois de tendo aquele conteúdo sido retirado, você pode buscar uma indenização, sim, no poder judiciário, se utilizar, ainda mais com fins de ridicularização da sua imagem. Porque o que sempre vai estar em debate, quando se fala em indenização pela utilização da imagem, é a liberdade de expressão. Só que a liberdade de expressão também não é um direito vazio, tem um fundamento. Liberdade de expressão está baseada no interesse social de receber a informação. Uma pessoa que não é profissional jornalística utiliza a sua imagem apenas para te ridicularizar, sem qualquer outro objetivo, não tem nenhuma notícia vinculada à sua imagem. Ela não pode alegar liberdade de expressão. Entendi. Agora, um jornalista que você é uma ministra, vamos supor, você é ministra do governo, você dá uma opinião na sua rede social, você é uma pessoa pública, a sua opinião tem consequências porque você é um político que está na cúpula do governo. E aí você dá uma opinião na sua rede social, que é uma rede social pública, e você sabe que tem milhares ou milhões de seguidores. Um jornalista utiliza a sua publicação com fins de notícia. Isso é liberdade, isso deve ser respeitado, isso não deve levar à indenização, porque aí sim nós tratamos da liberdade de expressão. Uma pessoa informando o público, evidenciando fatos, não opiniões, dela mesma, né, do jornalista. Tá bom, obrigada, entendi. Entendeu? Então tá bom. Professor, Pois não. e quando pega a imagem de uma pessoa pública, vincula ela a uma fala dela, tirando do contexto aquela fala, ao ponto de querer induzir as pessoas a crerem que aquela fala, por estar vinculada à imagem da pessoa, está no contexto, entendeu? Entendi, isso Do acontece tipo- muito. Isso, igual o presidente. Mas Pegar uma fala dele. o pior é que quem faz isso muito é ele. Ele não é, realmente ele é o autor disso. Esse que é o problema. Ele é vítima e autor, na verdade. Né? E como ele é o presidente, como ele é uma pessoa pública, é normal que qualquer presidente, todos os presidentes, na verdade, eles sejam muito vigiados pela imprensa e que a imprensa utilize falas do presidente de acordo com a sua própria opinião, de acordo com a opinião daquela cadeia de informação, daquela rede de informação, ou daquele jornalista, daquele articulista em si. O presidente, ele pode sempre solicitar um direito de resposta. E mais do que a indenização, porque se são palavras dele, esse fato de tirar do contexto é muito subjetivo.
Essa retirada do contexto é subjetiva, não é tão objetiva. O que o presidente ou outros políticos e pessoas públicas sempre conseguem, sem dúvida nenhuma, é o direito de resposta. Professor, os veículos de comunicação, eles têm que ser imparciais, né? Normalmente sim, mas hoje em dia a gente não vê tanto isso, não. É difícil acreditar em completa isenção. Então, há oposições. Sim, tem veículos de comunicação que são favoráveis, tem veículos de comunicação que são desfavoráveis. Aí cabe ao povo decidir a quem acreditar. Aí o povo fica a mercê. Porque um veículo de comunicação noticia uma coisa, o outro noticia o contrário. Aí o povo fica a mercê das informações. É por isso que há Com certeza. fake news, Com certeza. entendeu? Você não sabe em quem acreditar. Aí não tem uma fonte totalmente segura. Hoje, o que nós Sim, vivemos, o que alguns sociólogos falam e afirmam, é que a gente vive na sociedade da pós-verdade. E a verdade ela é muito trabalhada de acordo com a opinião daquele veículo. Eu não vou me limitar, não vou tratar de veículos de comunicação do Brasil, para não ser polêmico. Vou dar exemplos do exterior, porque dentro de sala de aula eu sou professor e não tenho que ficar dando opinião política. Então, vamos falar sobre os Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem uma rede, e lá nos Estados Unidos a polarização política é muito grande, porque sempre há dois partidos disputando poder, que é o republicano e o democrata. É a CNN? Não, vou falar de outro. Tem um veículo de comunicação que é muito vinculado ao poder republicano. E, ao longo do tempo, vários filmes e várias séries mostram, não só agora com o Trump no poder, mas em outros momentos também, mostram como essa rede de televisão e de notícias ela endossa as opiniões conservadoras do Partido Republicano. Essa rede é a Fox News. Por outro lado, a CNN ela tem uma vinculação maior aos democratas. E fica esse debate. Então, quem é republicano critica a CNN, quem é democrata critica a Fox News. E aqui no Brasil a gente está caminhando para isso também. Isso aí. Né? Mas vamos continuar, vamos manter aqui. É óbvio que todas as pessoas têm direito ao acesso ao Poder Judiciário para buscar uma indenização se eles creem que foi utilizada a sua imagem e a sua opinião de maneira deturpada propositadamente. Pode buscar, sem dúvida. Há vários processos. Só que, como ele é um político, dificilmente ele ganha algum processo de indenização por dano moral por opinião contrária da dele e um jornalista utilizando de maneira crítica a opinião. Às vezes, esses políticos eles ganham os processos de indenização por danos morais quando esses jornalistas afirmam que o presidente praticou determinado ato, é um ato ilícito e não é verdade. Então, o presidente costuma ganhar, o presidente ou outro político, que seja, pode ganhar uma indenização, e costuma acontecer. O presidente afirmou isso com fins ilícitos ou querendo angariar tal vantagem ilícita. Pode levar a uma indenização também, mas por opinião dos jornalistas, não. Você não pode limitar uma opinião da mídia, porque a mídia é fundamental para a liberdade de expressão e para a democracia. Concorde você ou não com a opinião. Você não pode limitar a opinião. Você pode limitar a atribuição de fatos ilícitos de maneira maldosa também, porque isso é um crime. Isso se chama calúnia, a gente acabou de ver. Tá bom? Vamos continuando. A divulgação, portanto, para fins comerciais
com autorização, mas com desvio de finalidade. Que tipo de situação é essa? Eu utilizo, por exemplo, eu me torno uma pessoa famosa e autorizo que uma empresa utilize minha imagem em certa propaganda, só que essa empresa utiliza a minha imagem com uma conotação diferente daquela que eu tinha permitido. Eu autorizo que uma empresa utilize a minha imagem andando na praia, para vender chinelo, não sei lá. Só que eu não gosto, eu não consumo, eu não sou a favor do consumo de bebidas alcoólicas. E aí essa empresa utiliza a minha imagem vinculando ao consumo de bebidas alcoólicas na praia. Eu estava lá, eu tirei a foto na praia e tal, mas não sabia que tinha bebida alcoólica envolvida na propaganda e acabou tendo. Posso pedir para que seja censurada não, mas retirada do ar essa publicidade? Posso tentar, sim. Por quê? Porque de alguma forma me ofende. Eu sou completamente contrário ao consumo de bebidas alcoólicas, suponhamos. E aí eu posso pedir. Mesmo tendo autorizado a utilização da minha imagem, eu não autorizei daquela forma. Não autorizei daquela forma. Ok? E como se dá o consentimento para a utilização da imagem? Pode se dar tanto expressamente como tacitamente. Tanto expressamente como tacitamente, mas tacitamente da seguinte forma. Eu estou percebendo que está acontecendo uma reportagem ao vivo, naquele momento, numa rua específica de Belo Horizonte. Eu vou lá e, propositadamente, eu passo atrás do repórter para aparecer na câmera, né? Para aparecer na imagem que vai ser veiculada na televisão. Então, tacitamente, eu concordei com a utilização da minha imagem, porque eu sabia que estava sendo transmitida ao vivo. Então, eu concordei e depois eu não posso vir buscar uma limitação ou buscar uma indenização por a utilização daquela imagem. Ok? Ainda sobre o artigo 20, existe uma crítica doutrinária do professor Flávio Tartucci. Para ele, o artigo 20 restringe demais a utilização da imagem e caminharia, em certa medida, para uma exacerbação da censura à utilização de imagem. Seria uma reminiscência do regime autoritário, dos regimes autoritários pelos quais nós já passamos aqui no país. E valorizaria-se demais a vontade daquele que está sendo retratado e pouco a expressão pública, o interesse público, a liberdade de comunicação, a liberdade de acesso à informação. Por sua vez, o Conselho da Justiça Federal, através dos seus magistrados, através daqueles que participam das suas jornadas de direito civil, elaborou um enunciado específico sobre o artigo 20, que é o enunciado 279. O que o enunciado 279 prevê, ou como, melhor dizendo, o enunciado 279 da jornada de direito civil do CJF interpreta o artigo 20 do Código Civil. Vamos ver. Enunciado 279. A proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses constitucionalmente tutelados, especialmente em face do direito de amplo acesso à informação e da liberdade de imprensa. Em caso de colisão, levar-se-á em conta a notoriedade do retratado e dos fatos abordados, bem como a veracidade destes e ainda as características de sua utilização, comercial, informativa, biográfica, privilegiando-se medidas que não restringam a divulgação de informações. Então, normalmente, os homens públicos, os políticos, mais recentemente, buscam muitas vezes a limitação da liberdade de acesso à informação ou a limitação da crítica à sua opinião. Só que ele é um homem público. E quando ele é um homem público e ele vai a público emitir opiniões sobre temas de interesse nacional, de interesse regional, estadual, que seja, que são temas sociais, é mais importante o direito de acesso à informação, o direito à verdade, o direito à liberdade de imprensa, do que o direito à imagem daquele homem público que, ao se tornar homem público e ao emitir sua opinião em público,
deve estar ciente de que está sendo criticado por toda a sociedade, criticado de maneira positiva ou negativa, mas aquela sua opinião vai se tornar pública e óbvio que ela vai ser objeto de análise, ainda mais se for o presidente, ou se for um ministro, se for um governador, vai ser objeto de análise de muitas pessoas, para o bem e para o mal. E aí é a liberdade de cada um, é uma democracia, você pode concordar ou não com aquela opinião, mas o importante é que aquela opinião seja veiculada, que aquela opinião possa ser debatida pela sociedade. Porque os governos passam, mas a sociedade continua. Então, processos envolvendo a atividade jornalística nos interessam muito, que dizem respeito à imagem, e há um claro conflito, ainda mais exacerbado desde 2014, desde a eleição da ex-presidente Dilma. A Dilma também não tinha uma relação muito boa com a imprensa. Então, ela também vivia as turras e criticando. Eu lembro muito bem da época, meus amigos que votavam no PT, eles criticavam a Globo, da mesma forma que quem votou no presidente atual também critica a Globo. Então, a Globo foi criticada pelos dois. Como eu não estou nem aí para um lado nem para o outro, eu acho interessante perceber como é que houve essa mudança. E há muitos processos envolvendo atividade jornalística. Só que a atividade jornalística é importante para a democracia, é importante para a República, é importante para o acesso à informação. Vamos ver o entendimento do STJ nesse processo tentando limitar a atividade jornalística. O entendimento do STJ, não é meu, não é opinião. Para possível condenação de grupos de imprensa, é necessária a ponderação entre 1. O grau de utilidade para o público do fato informado. Então, esse fato informado, ele era relevante para o público ou não? O grau de atualidade da imagem, é uma imagem recente ou antiga? O grau de necessidade da veiculação da imagem para informar o fato. E 4, o grau de preservação do contexto originário onde a imagem foi colhida. Então, se você deturpa demais a imagem, se você deturpa demais a informação, sim, você pode ser condenado, mas isso é subjetivo. Isso vai depender muito da opinião do juiz. Para aferir a intensidade do sacrifício imposto ao direito à imagem, cumpre verificar o grau de consciência do retratado em relação à possibilidade de captação da sua imagem naquele contexto. Então, uma pessoa pública que vai a público defender certa opinião na frente da imprensa, é óbvio que ela sabe, essa pessoa pública sabe, que a imprensa vai utilizar aquela imagem. Depois ela não pode pedir limitação. 2. O grau de identificação do retratado na imagem veiculada, a amplitude da exposição do retratado, a natureza e o grau de repercussão do meio pelo qual se dá a divulgação da imagem, e outras, né? São várias as situações que vão levar à discussão na utilização do direito à imagem. Pessoal, são 12h17, a gente pode encerrar por aqui, a gente vai começar a finalizar, vai voltar aquela discussão da censura de obras biográficas, e acredito que seria melhor, até para a gente relembrar, a gente fazer isso na próxima aula. Ok? Oi? A prova vai cair até onde mesmo? Até aqui, então, mais ou menos onde nós vimos hoje. Até esse slide aqui do STJ, slide 39. Você pode me passar pelo WhatsApp, para eu passar para a turma, esses slides para a gente estudar? Posso, claro. Tá. Bom? Ok, obrigada, viu? Por nada, gente. Boa semana, bons estudos. Oi. Vai estar no AVA? Vai. Esse material já está lá. Ok. Tá em que unidade? Na 2 e qual? Esse é o último que eu coloquei. Eu acho que é 2, sessão 3. Não sei. É o último. Tá. Vou te lembrar no WhatsApp, professora. Aí eu passo para a turma, no grupo da sala. Tá bom? Beleza. Obrigada, viu? Nada. Tchau. Um abraço a todos. Bons estudos. Tchau, gente. Ô, professor. Oi.
Sobre o processo lá, Hum, o senhor tinha falado que foi para a quarta instância, né? qual processo? Da minha sogra. Não, eu falei que ele foi para a Justiça Federal. Isso. O que acontece? A minha sogra, ela é muito leiga, sabe? Sim, Ela é muito leiga de tudo. Na verdade, ela nem assina, ela nem lê, nem nada. O entendi. que acontece? Ela contratou um advogado em 2011, próximo à cidade onde ela mora, que ela reside, mas no caso ela está em Belo Horizonte, que é São José do Divino. O advogado dela, professor, pegou a causa dela e até recentemente pediram o número do processo. Ele não quis passar, de jeito nenhum. No caso, tiveram acesso ao número do processo porque estava no cartãozinho. No caso, eu acho que ele achou que não tivesse mais, né? Estava guardado no cartãozinho. A minha sogra guardou, aí eu fui, entrei no processo para ela no JUS, lá, consulta processual. E foi pela carteirinha também da OAB, que no caso, quando você entra no processo, tem como você ver o número da OAB do advogado. Sim. Tentei procurar outro processo, porque eu vi que o processo, o andamento tinha parado em 2017, que não faz sentido.